sol já baixou ali atrás de mim, ó. E já vai começar a querer escurecer por aqui. Mas ó, tranquilidade que tá aqui. O corvo cantando ali, ó, do outro lado. Isso aqui traz aí uma paz de espírito incrível aqui pra mim. Gosto demais disso aqui. Uma coisa difícil de responder é sobre o futuro dos brasileiros no Japão. Fizeram essa pergunta aí pra mim, mas é meio complicado falar sobre isso. A gente sabe que os primeiros imigrantes, né, já estão na idade de se aposentar e a gente fica pensando se todos já estão preparados para isso, né? Muita gente optou, né, de fixar o endereço aqui no Japão, né? Resolveu viver por aqui mesmo. E o pessoal vive aí como se estivesse vivendo em qualquer outra parte do mundo, né? Então, existem pessoas aí que se preparam, né, para ter uma velhice com mais conforto. E tem aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Ou mesmo que não estavam pensando, né, não se atentaram a isso. Eu lembro que muita gente não pensava nessa questão da aposentadoria e muito menos sabia que o valor da aposentadoria era muito baixo aqui no Japão, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo, né, tem o mesmo pensamento, né, o mesmo modo de vida e também a questão da oportunidade, né? Como todos sabem, né, aqui em algumas cidades a comunidade brasileira é grande. Então, com isso aí a gente acaba tendo aí atendimento em português aí nas repartições públicas, nos hospitais, né, nos comércios. E essa facilidade aí faz com que a comunidade brasileira viva como se estivesse no Brasil mesmo, né? Vai ter todo esse atendimento em português e a questão aí da língua local acaba ficando meio de lado. A gente meio que se acomoda com tudo isso aí, né? Tipo, o tempo aqui é tão corrido, né, que o tempo vai passando, quando você vai ver, você já tá há anos aqui, né? Então é uma coisa que a gente não pode estar criticando ninguém, né? É uma vida mais corrida. Muita gente vem para cá com o intuito de voltar e nem sempre isso se torna uma realidade, né? Acaba tendo dificuldades e essa questão aí do retorno vai ficando para trás e o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo e não tem como você parar o tempo, né? E uma coisa assim que eu acabo percebendo é que muita gente a gente percebe que fica meio que fora, né? Fica de fora assim da cultura japonesa, justamente por esses fatores, né? De ter essa comunidade, de ter atendimento em português, né? E também existe a questão aí de que tem muitos eventos aqui, né, organizado pela comunidade, né? Então isso faz com que os brasileiros nos finais de semana eles fiquem mais no seu grupo mesmo, né? Então fica dentro, voltado dentro da comunidade. E também tem a questão da rotina de trabalho, né? Que aqui geralmente, na maioria das pessoas, tem o interesse de fazer hora extra, então a carga horária é grande, né? Então você não tem um convívio na sociedade japonesa, né? Você vai trabalhar e volta, e mesmo dentro de fábrica, né, existe ainda algumas fábricas aí que tem um tratamento diferente, né? Eu não quero dizer assim que seja uma questão de racismo, né, de discriminação, mas pode ser que é pelo fato justamente dessa dificuldade de comunicação, né? A questão da língua, né? Tem muita gente que não tem ainda a fluência, né? E para a fábrica mesmo acaba separando, não sei se inconscientemente, mas não é questão de discriminação, né? Não sei se dá para vocês me entenderem,
mas tem muita coisa que acaba ficando separado. Você vê lá os grupinhos, né, de brasileiros, que como na fábrica que eu trabalho tem filipinos também, então vai formando esses grupos, né? Então os brasileiros ficam ali juntos, os filipinos e os japoneses. Acaba tendo uma certa separação dentro da fábrica naturalmente, né? Não que os japoneses vão lá e ignoram, né? Mas cada um vai se sentir mais confortável dentro, né, da sua comunidade e acaba fazendo essa separação aí. Isso aí são detalhes pequenos, né? Mas você vai somando um fator aqui, outro fator ali, né? E isso aí faz com que, na verdade, a gente não consiga essa interação aí na cultura japonesa, né? O que já é diferente para a geração que está vindo agora, né? Que nem esse pessoal aí já tem os filhos que nasceram aqui no Japão, né? Então eles cresceram estudando aqui, então dá para a gente perceber que existe uma interação maior aí nessa geração mais nova e a geração anterior, né? Os pais, no caso, você percebe que não existe essa interação. E eu estou falando de um modo geral, né? Não vamos levar aí por exceções, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar, não, eu me dou muito bem dentro da sociedade japonesa, mas isso aí, se você for ver dentro da comunidade brasileira, são poucas pessoas, né? São poucas pessoas que na verdade tem essa fluência e que tem essa interação dentro da sociedade japonesa, né? Tem muita gente que veio lá do Brasil para cá, a cultura é diferente, não consegue ter essa interação, né? Justamente pela diferença de cultura. Então tem N fatores, nem todo mundo tem o mesmo pensamento aí, né? Então algumas pessoas têm em mente que vão trabalhar aqui, vão voltar para o Brasil, e as outras se sentem bem aqui, já adotaram o Japão, né, como seu segundo país, e eles estão bem, como se diz assim, já estão integrados à sociedade japonesa, né? Então a gente tem que saber separar esses dois tipos de pessoas que existem aqui dentro da comunidade. Uma outra coisa que também aconteceu é que a maior parte aí desses é chamado de decassegues, né, quando vieram para cá, naquela época do final da década de 80 e início de 90, né, todos eles vieram adultos para cá, né? E no início, poucas fábricas aí inscreviam esses decassegues, né, no sistema que é chamado aqui de Shakai Hoken, que seria aí onde inclui lá a previdência privada e o convênio médico, né? Então, uma boa parte não pagava a aposentadoria, né, a previdência. E as poucas pessoas que tiveram aí a sorte de trabalhar aí em fábricas que faziam esse tipo de inscrição, né, recolhia a previdência, naquela época era muito assim, era muito comum a pessoa vir para cá trabalhar 2, 3 anos, voltar para o Brasil, investir o dinheiro lá, né? Muita gente voltava, comprava imóveis, né? E depois voltava novamente aqui para o Japão para trabalhar mais um pouco. E essas pessoas que tinham esse recolhimento aí da previdência, existia aí eu não lembro se o valor era referente aos últimos 2 ou 3 anos, né, de trabalho, de recolhimento, quer dizer, que eles tinham o direito de sacar, né? Como voltaram para o Brasil, né, teoricamente, o Japão via que eles não iriam fazer, como que fala? Uso desse dinheiro aí da Previdência, então possibilitava fazer o saque disso. Então muita gente sacava, só que ao sacar esse dinheiro aí, o que acontecia? Aquele tempo de recolhimento era zerado, você perdia esse tempo de recolhimento da Previdência, né? Então, isso aí, futuramente, muita gente acho que pensava que não iria ficar muito tempo aqui no Japão, né?
Então, isso aí também foi algo que, no fim das contas, né, acabou atrapalhando um pouco, né, a vida de muitas pessoas. Porque hoje você vê que tem muitas pessoas que decidiram ficar por aqui, né? E se fizeram esse tipo aí de saque, perderam esse tempo de recolhimento, né? Apesar de que existe esse acordo entre Brasil e Japão, você pode fazer, né, a soma do tempo de recolhimento, mas o que acontece é que cada país vai pagar a sua parte, né? E você recebendo a aposentadoria aqui no Japão com um tempo muito curto de recolhimento, o valor é muito baixo. Já é baixo você tendo um recolhimento total, né? Se você tem 40 anos aí recolhendo a previdência, se você for dentro desse sistema do Sakai, ainda você tem um valor aí que eu acho que até daria para você, né, quebrar um galho aí, seria o mínimo necessário aí para você, né? Mas uma pessoa que não fez esse recolhimento total, ou que teve um recolhimento na previdência chamada Kokumin, que é do município, da prefeitura, ali o valor ali é um valor que não tem como você sobreviver. Então é uma questão assim que acabou complicando aí a vida de muita gente, né? Tudo isso é pelo fato de a gente não ter o conhecimento aí de como que funcionava aí essa questão da previdência. Uma outra questão que a gente não pode esquecer é que no Japão e no Brasil, né, existe aí o sistema de saúde público, mas é diferente, né? No Brasil pode ter uma qualidade muito inferior, mas existe aí o SUS, né, que seria um sistema de saúde pública que é gratuita, né? E aqui no Japão já é diferente. Aqui não existe, né? Por mais que você vá num hospital público, não existe esse atendimento gratuito, né? Então você tem que arcar com essas despesas aí, mesmo que o valor seja inferior aí, seja 30% aí, né? Que os outros 70% quem vai arcar é o convênio médico. Então existe toda essa diferença aí, né, que o brasileiro não se atentou no início, né? Hoje é lógico, né, muita gente aí já há um tempo vem chegando aí nessa idade aí de se aposentar, e com essas experiências que vão acontecendo, as pessoas mais novas vão vendo isso e elas vão, né, já se preparando aí, cada um aí do seu modo aí, né, mesmo pensando em ficar aqui no Japão ou voltar para o Brasil, como eu conheço, né, algumas pessoas que fizeram, eles optaram aí por aposentar aqui no Japão, né, tão logo saiu a aposentadoria aqui do Japão, eles voltaram para o Brasil, né, eles já tinham o imóvel aí, né, já tinham onde morar, já recebia uma aposentadoria aí, não era muito alta a aposentadoria, né, pelo fato de ter ficado uma boa parte aqui no Japão, né, então recebia uma aposentadoria não muito alta aí. E essa aposentadoria que eles iriam receber aqui, o valor é baixíssimo, mas como dá para você receber no Brasil, isso é convertido, então geralmente aí, pelo menos as pessoas que eu ouvi falar que voltaram, estava recebendo aí em torno de 30 mil, né, ienes. Aí eles convertendo isso aí dava aí, né, cerca de mais um salário mínimo aí no Brasil, né, somado mais a aposentadoria que as pessoas já estavam recebendo aí, que eles já tinham dado a entrada. Eles perceberam que dava para ter uma vida aí, né, com o mínimo necessário. Então teve gente aí que eu conheci aí 3 pessoas que optaram por isso. Mas é complicado você dizer, né, qual seria o melhor futuro aí para os brasileiros aí, né? Cada um tem aí, né, o seu modo de viver. Então eu acredito que não tem como a gente falar. Eu vejo muitos comentários falando que todo, né, que
os brasileiros precisam acordar, precisam pensar no futuro, mas a gente precisa ver que cada um tem um modo de pensar, um modo de viver, né? E as oportunidades também não são iguais para todos, né? Então a gente não tem aí esse direito de ficar criticando ninguém, né? E ficar julgando, né, a forma que está vivendo. Eu acho que cada um sabe, né, o que deve fazer e como deve, né, viver aí a sua própria vida. Bom, esse foi o nosso papinho de hoje. Muito obrigado aí para quem me acompanhou até agora aqui. Eu agradeço de coração e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!